TVC, a TV do Correio da Manhã. No Livro dos Espíritos. Alô, pessoal. Sejamos todos bem-vindos ao TVC 16, Correio da Manhã, a televisão aqui em Petrópolis, não é isso? E o programa Enfoque Espírita, tá? É veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail, tá? Se vocês quiserem dar sugestões, perguntas e reclamações, por favor, para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Queremos lembrar também que toda a programação do canal TV Correio da Manhã 16 aqui em Petrópolis é veiculado no interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação de variedades, notícias, enfim. Excelente programação do nosso pessoal aqui do TV Correio da Manhã em Petrópolis, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso amigo, professor e irmão, vamos dizer assim, Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Bom, é uma alegria estar aqui, embora a saúde não ande lá tão bem quanto deveria andar, por causa de problemas com os filhos e com a esposa também de saúde, mas nós ainda estamos em pé, estamos lutando contra tudo que for possível. Perfeito. Então, pessoal, vamos fazer a nossa leitura, né, da nossa página, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 98. Olha o título: Filho e Censor. Abre aspas. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Vamos encontrar este texto em Lucas, na Bíblia, capítulo 15, versículo 29. Emmanuel descreve da seguinte forma: na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança.
Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se um misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E, se te ajudou para estares com Ele, é para que seja com Ele ajudando aos outros. Muito bom. Mas o interessante aqui é exatamente a parábola do filho pródigo, né, gente? Então diz lá, e o irmão volta, né, experiente. Mas tem uma palavra aqui muito interessante, que é arrependido ao convívio do lar, né, Gama? Então, na realidade, ele quis verificar como é que é a vida. E saiu às avessas, não é? Mas depois que acabou o dinheiro, a farra acabou, ele quis voltar. Aí nós vemos uma situação muito interessante. Isso vai se repetir. Que é como? Isso vai se repetir no Novo Testamento. Sim. Em vários outros lugares. E aí nós vemos que tem, primeiramente, quando você erra, nós temos que nos arrepender do nosso erro, né, Gama? Arrependimento sincero, reparação e expiação. Exato. Reparação e expiação. Não tem como. Sabe? Se você fizer essas 3 etapas, olha, você vai ficar muito bem consigo mesmo. Mas ali adiante vem o pai e critica os gestos dele, claro. Aliás, é missão dos pais educá-los até o dia de sua passagem, né, Gama? O que se propõe que eles saibam a verdade. Sim. Mas a verdade é revelada eventualmente, diante das circunstâncias da sua própria evolução. Certo. Por isso é que muitas vezes certas propostas foram feitas, mas os tentaram executar aquilo, acabaram morrendo. Em tragédias diversas, que a Idade Média está cheia deles. Sim, a Idade Média De está forma terrível. que a gente vê que precisa ter sempre, digamos assim, situações absolutamente impossíveis de serem evitadas, como é, por exemplo, a vida de Jesus, todo o exemplo, em todo sentido, do princípio ao fim, e todos se comoviam com ele. Exato. Mas um dia ele faltou, porque morreu. Exato. Né? Deixou o corpo. Não era eterno. Então deixou alguns princípios que foram bem captados e outros que não foram bem captados. Estenderam para outras religiões, Sim, por isso, por aquilo, por situações. aquilo outro. E aí nós temos hoje, então, uma divisão continuada, um desencontro que não se justifica, principalmente para esses povos, que a gente tem que entender que a dificuldade era muito grande, porque a cultura não era riqueza de muitos, pelo contrário, era de pouca gente. De poucas pessoas. E, obviamente, estando distante, com comunicação ainda mais distante, que na época você não tinha, computador, etc. Então, o que acontecia? Havia desistência, ameaça de briga, aquela coisa toda. Aí, volta e meia, se fala, então, no Consolador, mas às vezes no que possamos chamar de recuperador, para tentar pegar como era melhor como estava, porque ficou pior, nós brigamos para melhorar, piorou. O resumo é esse. Então, trata-se de uma cultura que nós
podemos pegar, ler, atender e tal, mas tem que usar muito bom senso para saber se nós estamos caminhando na mesma direção, com o mesmo pensamento e, sobretudo e principalmente, usando os mesmos fins, a mesma justiça na busca da verdade. Certo. Jesus foi explícito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Mas qual é a verdade? Pois é, vai depender exatamente... Porque se ela estiver absolutamente perfeita, por que não está evoluindo lá? Pode ter o livre-arbítrio daquele aluno que não quer aprender, não é isso? Circunstâncias tais que o forçaram a não poder frequentar uma escola, não é isso? Que é a mais comum. Que é a mais comum, atualmente. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, né, Gama, o governo material, ele nos coloca situações que nós podemos, pelo menos, aprender um pouquinho a ler, a escrever. Tem aí uma infinidade de cursos oferecidos, não é isso? Para que as pessoas possam evoluir. Mas as pessoas têm um certo negativismo, né, Gama? Na época, então, muito mais do que hoje. Ah, sim. Que de lá para cá ainda evoluíram muito. Então, hoje em dia, eles já podem se defender contra isso. Mas só pode se defender com argumento. Né? E argumento é uma coisa, e fato é outra. Então, o mundo vai carregando-se dessa forma, e as pessoas começam a fazer sentido. Por exemplo, então, existem manifestações, porque a Bíblia está ficando velha, então tem a parte antiga, a parte nova, aí, então você começa a aceitar tudo dessa maneira, você não vai para frente. Além disso, tem a atitude pessoal, particular de cada um deles. Né? Porque é questão cultural. Sim. Se você aceita determinados princípios que não são científicos, você já complica a coisa, porque obriga alguém para estar no seu time, vamos chamar assim, pensar como você pensa, defender como você defende, vai ter que aceitar certos princípios que você não aceita. Certo. Um desses princípios é o seu ensinamento do amor de Jesus. Certo. Que tem que ser fundamental para viver numa sociedade de paz. No entanto, não é aceito. Não é, se a gente não vê dessa forma. Não. É sempre o querer o material, deixando o espiritual de lado, né? Exato. Isso faz parte daquilo que nós chamamos, hipocritamente, do meu ponto de vista, nós chamamos de evolução. Mas a mesma coisa acontece na parte física. Sim. Evolução em dois mundos. Você vai comparar a evolução em dois mundos na parte científica, rigorosamente científica, nada de religioso. Tá? Então não é nada impossível para depois, do presente. A ciência não concorda um com o outro. Então determinados temas, depois de determinadas condições, por exemplo, a matemática, embora científica, mas ela tem limitações, Leis, tem né? limitações, tem que ter aceitações. E não é só a matemática, a física também. Sim, né? a química. E outras ciências mais. Mas, no entanto, isso é imposto ao aluno como se fosse obrigação dele. De certa forma, mas é de certa forma, ou seja, para aqueles que já evoluíram, para quem não evoluiu não vai adiantar nada. E também esses que não evoluíram não fazem nada também por merecer um local para que ele possa vir a aprender. Ele não quer, não, né? só aprender, não, pelo menos a ser submetido se ele sabe mesmo. Vai depender de quem é filho, ou qual é o pai dele, como é que ele nasceu, quais são os antecedentes dele, e principalmente qual o guia espiritual que ele tem. Exato, perfeitíssimo. Mas isso acontece hoje em dia com a matemática, a física, a química, entendeu? E principalmente a física nuclear. O que acontece ali, você não tem dono daquilo. Tem países, porém, que avançaram mais com perdas terríveis, ameaças de guerra. Hoje tem potencial para destruir o mundo, mas que moral tem eles para aceitar? Querem o poder material. É o poder material que interessa. Só. Amanhã vamos ver como é que fica. E quando você, como religioso, tem que convencer alguém
que o mais importante é a parte moral, não é a parte física, você para. Tá certo. Aliás, eu tenho visto umas entrevistas, Gama, de um doutor Sérgio Sacani. Ele é astrofísico, são nomenclaturas aí avançadíssimas, e ele nos explica exatamente, dentro de um certo lugar de entendimento, porque nós não sabemos de astrofísica. Não. Matemáticas avançadíssimas, não é isso? E ele não mostra, contestadas. ele mostra exatamente que hoje em dia está se provando a teoria de Albert Einstein, né? A teoria da relatividade. Tem umas coisas que não se encaixam ainda, mas tem outras que já foram comprovadas hoje. Quando que ele faleceu? Faleceu em 1900 e pouco. Então a gente vê que estamos há 50, 70 anos do falecimento desse senhor, e ele nos trouxe grandes avanços, tanto na parte da matemática, que só vão ser úteis quando tiver pessoas que possam entender, né? E recursos para aplicar em cima daquela pesquisa. Entendi. Então, os tais laboratórios, né? Às vezes, em certas circunstâncias, até certas atitudes são levadas à condição de um verdadeiro, vamos chamar assim para ser mais delicado, semideuses. Letra minúscula. Letra minúscula. Semideuses. Não são deuses. Mas são pessoas que já são avançadíssimas em conhecimento. Pois é. Imagine só, Madame Curie, outros mais, o Tesla mesmo. Naquela época, os camaradas já tinham uma sensação de assim, olha, vamos por aqui, porque aqui é o certo. Ele fazia o Tesla, na parte de eletrônica, de energia, o que ele fez de coisa material, de coisa boa, não precisa nada. O Graham Bell, não é? Que fez o telefone. Olha, hoje em dia, todo mundo se comunica através de um celular, de um telefone, e a gente vê, posteriormente, veio a televisão. Olha que meio de comunicação fantástico. Cada vez mais eficiente. E é elemento exclusivamente material. Material, exato. Você não entra numa empresa dessa tentando modificar a empresa para fazer apenas do ponto de vista espiritual. Você vai parar. Mas nós podemos utilizar esses conhecimentos fazendo o bem. Claro. Não é isso? Aqueles médicos sem fronteira, hoje eles pedem doações, mas tudo bem. Se não fosse a televisão, os meios de comunicação, eles ficariam restritos àquele local onde eles estão assistindo as pessoas, como na África, em vários países lá da África, e fazendo um trabalho excelente. E a gente vê como as coisas vão melhorando, gente. Agora, materialmente, aí vamos ver o que o nosso irmão aqui nos disse. E o plano espiritual? A gente não sabe, né? Mas no plano espiritual não é que onde avança o maior conceito. Na verdade, é uma coisa que é preparada para todos, então deixa aquilo ficar em escala de evolução. Sim. De um para outro, outro está mais avançado, outro está mais avançado, mas eles têm vida curta. Nenhum deles viveu 950 anos, ou 2040, derrubando todo mundo pela frente. A mente dele não segura. Tá certo. Então, ele não é aceito. Vem, então, alterações e modificações. A gente vê até aqui mesmo, recentemente, eu digo recentemente quando está falando de coisa de 500 anos, as alterações, as modificações das pessoas que estão fazendo naquilo que eles acreditam. Porque, de fato, tem muita coisa que ele acredita que a ciência disse hoje que não pode mais.
Parou na ciência. Já A não não- ser que você tenha outra interpretação das coisas que nós estamos vivendo, Exato. o que não é o caso. Tá certo. Mas, Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós tivemos no primeiro bloco uma conversação aqui onde nos mostram como a espiritualidade vem nos ajudando para o nosso desenvolvimento material. Vamos chamar melhor desenvolvimento intelectual. Intelectual, isso. Porque, digamos assim, o intelectual significa que você tem que estudar, não impor a sua opinião. Sim, sim. E tem que estudar comparativamente, você tem que conhecer o que ele também ensina. Ah, sim. Uhum. Então você vai conhecer para então criticar através de um livro, através de um artigo, através da presença dele, para então passar esses conhecimentos, para de posse desses conhecimentos, ver se eles se modificam ou não. Nos casos certos, nas correntes certas, é claro que a coisa vai para frente. Mas, por exemplo, tudo que nós temos hoje em dia, a televisão surgiu por acaso? Não foi. Foi decorrência de você estar trabalhando com energia naquele nível. Sim, sim. Quando eles resolveram experimentar se podia sair cópia de pessoas, cópia fotografada. O raio-x. Quando apareceu a fotografia em primeiro lugar. Então, o que acontece? Para saber tudo isso e poder caminhar para frente e para o alto, você tem que ter certeza do que está afirmando. E essas afirmações, dentro da área, como é que eu vou chamar espiritual? Pode ser, né? Dentro da área espiritual ou moral, aí você vai ver que, efetivamente, ninguém gosta de ser contestado nas suas concepções éticas e morais. No entanto, é necessário que seja feito assim. Exato. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Mas é um difícil de aceito pra caramba. Você acha que um comunista que não acredita em Deus pode colocar Deus nesse caminho? Ele não acredita. Ele não vai então querer. Ele fica toda a vida dele procurando alguma coisa, fica beirando, mas ele não consegue adeptos, não engorda, nem contestações. Entendeu? Então estou esperando. Aí veio, por exemplo, recentemente a ciência mostrando que realmente a evolução é uma verdade, mas ela corre por fora das diversas correntes que existem. Certo. E nós ficamos aqui discutindo se essas são boas ou são más. Ou mais. Porque tem que ser. Eles são poucos, e muito poucos ainda, digamos assim, aprofundados realmente na doutrina. Então, na sua doutrina. Aí eles são profundos, mas também não tem contestadores para eles. Então a gente vai ficando parado com o tempo e o espaço. Às vezes quando alguém que consegue fazer um avanço substancial, avança mais um pouco. E Deus que tudo sabe, não contesta essas coisas, porque a descoberta tem que ser realmente, vai lá, vem aqui, volta aqui, modifica, vai lá, vem aqui, vai. Isso exige até uma coisa que parece brincadeira. A perfeição da reencarnação. Uma vida só você não consegue. Não consegue. Mas você falou uma coisa muito interessante aí, Gama. Por que que nós, às vezes, em um laboratório, né,
que fazem pesquisa e tudo mais, eles avançam somente um pouquinho. Porque senão ele vai se achar, entre aspas, um Deus com letra minúscula. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E não é dessa forma. Não é dessa forma, e esse caminho está errado também. E Deus permite que houvesse somente aquele pequeno avanço, somente para que a mente daquele que está pesquisando, ele possa contribuir também para outros avanços. Para outros avanços, sendo limitado esses avanços a uma tecnologia utilizada para o bem. Porque se for utilizada para o mal, aquilo fica se arrastando, ele não consegue chegar mais à frente. Exemplo claro que todo mundo entende hoje em dia, o universo conhece, é a energia atômica. Ela é ótima em tudo, para aplicação e tal, mas é um perigo. Se utilizar erradamente. Se usar erradamente, ela vai te criar um problema, às vezes, do teu ponto de vista, definitivo, porque vem morte no meio do caminho. A gente vê a das bombas de Nagasaki e Hiroshima, né? Exatamente. Foi uma coisa. Agora já se fala que hoje existem bombas com poder destrutivo muito maior do que aqueles dois. Mas o que eu quero chegar... Mas também para eles está muito difícil de alcançar. Porque a própria espiritualidade trava, não é não, Gama? Ela trava aquele tipo de... Por isso que a expressão é bem clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhece a verdade, é o que a doutrina espírita caminha em volta dela à procura. Perfeito. Nós aceitamos a influência do espírito, do nosso pensamento, mas também aceitamos que essa influência não é só nossa, outros também têm. Sim. Tá? Sim. Uns mais adiantados do que outros. Certo. Cientistas ou não. Então, se eles utilizam isso para armas nucleares, já entramos em outro reino, que aí a coisa é complicada para nós. Pois é. Aí nós vemos uma outra situação, que eu faço um comparativo com a doutrina espírita. Deus não dá a somente um homem a possibilidade de criar alguma coisa nova para a humanidade. O que a doutrina faz? A mesma coisa. Não bota na cabeça de um somente a responsabilidade de uma determinada verdade. Como, por exemplo, a revelação do que é, como se comporta, como se multiplica, o perigo e a vantagem de ter essa energia, que é a energia atômica. Exato. Por exemplo, no caso de Kardec, se ele não conseguisse fazer a codificação, com certeza tinha outro ou outros no mesmo nível para que ele viesse a furo a doutrina espírita. E hoje na doutrina espírita é a mesma coisa. A gente explica o que acontece no mundo espiritual, como é que é, mas querer que pessoas vivam aquelas verdades que eles ensinam, que você não viveu para gozar a vida, mas você viveu para cuidar da sua evolução e ajudar os seus irmãos. Exato, perfeito. Isso Jesus nos ensinou. Mas quem aplicou aquilo de fato 100%? Somente o seu perispírito vai lhe mostrar, né, Gama? De acordo com a sua... mas aí é de acordo com a passagem dos séculos. Pois é, Gama. Pois é, e a vida não é séculos. Não, aí é que está. Ela é fragmentada em vidas. Aí voltamos um pouquinho antes ao conceito. Porque Deus, sabendo que nós erramos, Ele não vai colocar uma determinada verdade perto de você se você não venha a colocar em prática. Não, porque pelos seus atos, a espiritualidade sabe se você vai fazer um bom trabalho ou não. Mas ainda tem a lógica. Pela lógica. Mas a lógica falha, às vezes. Exatamente. O ser humano erra.
Ele pensa que é por aqui e... Depois ele fica encantado com o que ele mesmo descobre, os poderes. Exato. Então hoje você vê a aplicação tranquila, até na comunicação, mas também não só na comunicação, na aplicação de criação de valores materiais fortes, porém, às vezes até são perigosos para a saúde. Tem que ser utilizado dentro de determinada maneira. É a radiação cósmica. A radiação. Então você tem tudo isso para ver que a ciência não mandou ainda, ao que se sabe, nenhum espírito com conhecimento avançado para tudo. Pelo contrário, ele vai adquirindo aos poucos e passando para os netos. Às vezes ele mesmo que reencarna na condição de neto ou de bisneto dele, ou de terceiros, mas ele leva a verdade. Então isso complica a vida da gente, mas você vê hoje em dia, o homem tem armas que pode destruir o planeta. Infelizmente. Se usado desbragadamente, enlouquecedoramente. Né? Mas, se for utilizado com ciência, a coisa geralmente é pequena, porque você está manifestando a atitude diante de atitude renovadora, está passando para ele ver, mas isso aí exige fortuna economicamente falando e culturalmente falando também. Então não basta você saber que existem átomos dessa ou daquela natureza, né? E outras formas de matéria e de mundos diferentes. Existem mundos que não obedecem à matéria totalmente e outros que nem têm aquela coisa. Então é complexíssimo. E querer que isso bata na mão de um, vamos falar assim, de um simples Carlos Gamba, só porque sou advogado? Não é. Não. Posso interpretar um texto, porque interpreto a lei ao aplicar a lei. Mas que quem fez a lei não tinha nem noção de bomba atômica ou de arma atômica. Mas, no entanto, tinha que ter. Esse é o primeiro grande obstáculo que nós encontramos na vida na Terra. Ou seja, tudo aqui entre nós tem que ser criado, testado, ver se os resultados, a energia atômica está aí. Uma guerra atômica é um desastre de morte, é uma coisa colossal. Né? Mas, no entanto, o uso da energia nuclear na cura e nas modificações até dos elementos é ótimo. É maravilhosa. Não é? Pois é, Gama. Então, nós estamos diante de um problema que é exposto para o homem para que ele se humilhe e diga o seguinte: estamos diante de uma verdade que não podemos contestar, que a nossa inteligência não permite. Porém, é por aí o caminho, não tem outro. Exato. Aí a gente vê, né, Gama, como Deus é justíssimo. Vamos supor, vamos pegar Einstein, que é o momento agora. Ele fez a teoria da relatividade. Já pediu para que pesquisem melhor, que ele mesmo deixou. Exatamente. E ele também ainda tem pontos de pesquisa que captaram alguns e ele ficou indignado. Não é dessa forma, é de outra. Bom, mas enfim. E aí a gente vê a oportunidade que Deus dá a cada ser humano, aquele que avança em tecnologia, para ajudar, porque senão ficaria só aquele fulano. Não, ele aqui se adiantou, então fica ele. Não. Ele espalha a verdade. Ele espalha a verdade. E Deus aguarde, depois ele vai cortando aqueles que estão caminhando errado. Exatamente. Mas também fazendo com que os outros, que tantas pessoas inteligentíssimas que deram uma certa contribuição para o avanço tecnológico, não é? E hoje, lógico, aí vem a reencarnação, a gente não sabe mais qual seria fulano de tal, mas não importa. Mas aquele conhecimento fica com ele e ele agrega mais o que ele pegou no plano espiritual para ajudar. E muitas vezes não é ele aquele que possa ficar em evidência naquele... Até porque acontece o seguinte: uma coisa é o camarada avançado em determinado ponto, tudo bem,
Então oferece oportunidade para ele, mas ele é falível. Falível. E é também sujeito a morrer a qualquer momento, por acidente, provocado ou não. Aí o que é que acontece? A ciência avança e para e avança. Então é claro, quando chegar aqui um cientista, diz, mas vocês estão usando isso aí, nós já passamos por cima disso aí. E você passou, entra aqui no prédio, que está ciente do que você faz, ensinou. Nós estamos cientes, mas o seu também tem falha, porque todas têm. Exato. Se não se tem nem certeza de qual é o limite máximo, agora a gente teria que então voltar a prestar atenção àquilo que a doutrina espírita é rigorosa. Olha, o livro dos espíritos, a parte moral. Terceira parte. Não adianta você dizer que tem aqui uma arma boa que pode ganhar deles, eu passar para vocês. Isso não resolve. Isso pode estar escrito assim, é bonitinho, bacana, é sensato, mas não é correto. Então, o que é que acontece? A evolução caminha aos poucos. Você hoje em dia vê espantado que você compra determinadas máquinas de escrever, né? Mas não máquina propriamente não, a caneta. E ela às vezes vem com tinta suficiente para tanto tempo, não sei o que, depois você muda a sua tinta. O procedimento está todo dentro dela para produzir aquilo ali. Portanto, a caneta é a continuação do que está na fábrica. Só para mostrar do ponto de vista, uma coisa bem simples. Um espaço limitado. Ou uma parte mecânica, ou auditiva, ou de medicamento. Medicamento que em determinadas circunstâncias é ótimo. Em outras circunstâncias ele é mortal para nós. Então, se nós estamos diante da ciência que nos mostra essa possibilidade e impossibilidade, você vê que espíritos encarnam e se desencarnam, caminhando conhecimentos que dariam um pulo danado para a humanidade. Mas ele não pode revelar tudo, que ele mesmo não sabe que tem. Porque é natural, conhecimento leva aquilo. Não houve, vamos supor, um gatilho para que ele pudesse vir a colocar aquilo. Ou, melhor, a própria sociedade científica não permite que ele vá à frente. Então, o que você está falando é bobagem. Não vai não, porque a gente não entende disso ainda. E trava tudo. E trava tudo. Exato. Então, são circunstâncias que em determinados países avançam e outras não. Aí existem pessoas como você, me permita dizer assim. Então, você, em outra vida, está de boa vontade, você não tem nem a família para te criar maiores problemas, mas você está lutando. Vieram recursos para você, você está moralmente crescendo. Então você estuda, lê, estuda mais, lê. Surgem, porém, correntes e você pega outra coisa, aí tem que parar para ler. E nessa altura você come, bebe, dorme, vive. Então você precisa de recursos. Então isso tem que ser inalado por você dentro do seu meio de vida. O que complica a situação. Você não vai pegar um jardineiro e dar a ele todo esse conhecimento, que ele não vai conseguir fazer. Porque no CG dele não é só a beleza que ele sabe fazer das plantas, é a parte técnica daquilo tudo, como é que se multiplica, como é que se cruza de um para o outro, como é que a semente vai fazer o efeito, onde a semente aprendeu aquilo, de que maneira for, como é que a energia entrou ali para produzir. Então é algo profundamente complexo, mas a ciência avança ainda assim. Só que você vai procurar em qualquer lugar, você vai pesquisar, a ideia de Deus é sempre voltada para algum tipo de animal. Repara, o animal é uma passagem, mas as pessoas que estão estudando pensam sempre na possibilidade de absorver aquilo tudo de uma vez só e passar a ser o doutor. Só que o que tem descoberto até hoje não é assim. Chega a determinado ponto, você vai bem. Mas a partir de determinado ponto, nem você vai bem. Não consegue. Você está caminhando porque os outros descobriram. Primeiro, eles descobriram. Segundo, não foi dada a você a possibilidade de contestar aquilo. Às vezes nem de estudar. Porque você está mexendo com arma atômica. Entendeu? Isso é muito perigoso. E aí é perigoso. Então, Deus, na sua infinita perfeição, determinou, pois isso tem que ser feito através de muitas vidas suas, minhas, de terceiros. E no meio disso aí, tirar aqueles que usarem de bom senso, apoiar um pouco mais para eles o estudo,
a compreensão, muitos vão rejeitar. Mas aqueles que aceitarem vão caminhar para frente. Alguns deles chegarão vamos dizer assim, a um Allan Kardec. Vão entender que está faltando alguma coisa, que Kardec entendeu isso. Mas ficou muito longe da ciência. Lógico, gente. Lógico. Então, a comparação com Kardec, com sinceridade, como eu estou dizendo aqui, ou seja, você recebe uma mensagem via Kardec, você pode confiar nela completamente, a ciência até hoje diz que não. A ciência, né? A ciência. Agora, para a pessoa que acredita e tem como provar, aquilo é importante. É importante. Daí que você vê que, então, que a concepção religiosa leva a verdade para ser aberta, limitada, expandida, através de conhecimentos que são sujeitos à contestação. Todo conhecimento que não aceita contestação já está contestado. Se ele não aceita a contestação, ele precisa aceitar. Mas quando ele se prova absolutamente certo, você vê. Você pega uma bomba atômica, é pequena no tamanho, mas é grande na destruição que pode causar. É muito grande. E nesse fato, então, faz-se ou não se faz? É o primeiro grande problema. Porque se fizer, a destruição pode ser em cima de você mesmo e da sua família. Com certeza. Do seu país, do seu estado, da sua nação. Pode. Então, você vê isso até hoje em dia, como está, as pessoas que tentam estudar isso aí, que estudam até os átomos. Você não está vendo os átomos, mas tem que constituir o que eles fazem, como fazem. Hoje já existe a divisão deles. Já existe. Né? Como é que eles crescem, eu estou falando culturalmente, e tem uma coisa no meio que atrapalha, e moralmente. Sim. Então aí eles vão fazer a cultura daquele trecho, daquele ponto, só limitado. Mas isso perante Deus é um ridículo, é uma ponta de algo que aparece, mas que não faz parte do todo. Perfeito. Ela apenas constitui o todo, porque é o elemento. É como se você estivesse diante de uma construção valorizando os tijolos. Os tijolos são importantes, mas se não tiver um engenheiro, não tiver o resto da parte para preparar tudo, você não vai. Exato, está certo. Entendeu? Então, se você tem conhecimentos científicos, esses conhecimentos têm que ser aprofundados, porque eles também, pela perfeição que Deus comprova que é, então nós vemos que ele ali, naquele ponto, ele luta e consegue obter coisas extraordinárias, que nós não conseguimos. Pois é, Gama. Já nos avisaram, nós passamos um pouquinho de fazer o segundo intervalo. Ok. Tá certo? Pessoal, nos perdoe, passamos um pouquinho do horário, mas voltaremos daqui a 1 minuto. Até já. Olá, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E hoje nós estamos tendo uma situação nesse programa bem interessante, que é exatamente nós falando sobre o tema, né? Que o Filho e Censor, e que começou a se desdobrar, e hoje estamos falando em energia de toda forma. Inclusive também a nossa energia que nós emitimos, né, Gama? Envolve todo esse espaço onde nós estamos, transformando
situações de pontos negativos em pontos positivos. Claro. O que se poderia amparar para ajudar nessa revelação era que houvesse, por parte do governo federal de todos os países, principalmente dos principais países, vamos dizer assim, atitudes, eu estou chamando de atitudes, dinheiro, recursos, para que os mais inteligentes pudessem avançar nas teorias. Isso não existe, infelizmente. Então você teria, assim, por exemplo, universidades muito difíceis, mas as pessoas que saem de lá sabem de tudo sobre energia, sobre captação de energia. Teoricamente, né? Bom, por isso mesmo que ele tem que ter um grande conhecimento, que ele tem que ser testado. Então, mas isso acontece hoje em dia, ainda acontece. Temos científicos que produzem bombas atômicas extraordinárias. Outros produzem forças atômicas que são capazes de reproduzir a vida em algumas pessoas que faleceram. E são os médicos, etc. Então, tudo isso são ciências que vão avançando devagar e paulatinamente. Sim. Porque, de repente, um grandão, fisicamente falando, e economicamente também, então ele avança um bocado porque ele quer saber que agora eu pode, até certo ponto, mas Deus sabe mais. Então ele pode testar com você, o único meio de testar é colocar você em jogo para saber se você vai se comportar bem. E isso é complexo, porque demora, e às vezes aquele complexo não pode ser modificado subitamente. Não é o ato de descer alguém e botar uma nova redação para a revista que vai ser publicada, não é assim. Vou dar um exemplo, você me permite? Sim. Convenhamos, eu não estou falando mal de ninguém. Por favor, não. Mas você se lembra das religiões primitivas? Sim. Adoravam o quê? O sol, a mata, a vegetação, cavalos, animais, essas coisas todas. Exato. Então, veio um avanço, a ciência avançou. Então, com que a ciência avançou, começaram a incorporar espíritos que já tinham esse conhecimento, começaram a aplicar isso para ter isso do ponto de vista físico. Obtiveram-se armas nucleares notáveis, muito capazes. Mas o que fez isso para a evolução ética e moral do homem? Para pior, infelizmente. Primeira coisa que você tem que comprovar para o homem, e é fácil de comprovar, mas o homem não aceita, é o quê? A vida eterna. É uma presunção de que existe a vida eterna. Mas ninguém foi até lá e voltou, estive lá com fulano de tal, reencarnado, ele está bem, então, descansando todo dia, lendo os jornais. Não é. Não. O caminho é triste, é difícil. Então, é isso que a doutrina espírita agora se propõe a fazer. Porque enquanto o ser humano volta do túmulo, já cheio de ideias que ele viu no mundo espiritual como é que é, e foi preparado uma nova encarnação. Mas na nova encarnação ele não traz o conhecimento que ele tinha na outra. Então ele tem que ser domado na nova encarnação, ele vai aceitar rápido, mas ele vai dar mais um empurrãozinho para mais ou para menos. E essa é a função do... Exato. O pessoal que tem todo esse poder na mão, eles utilizam esse poder erradamente, ameaçando os outros, né, Gama? Exato, porque ele sabe, pela própria experiência que ele viveu, não, talvez, mas que é desenvolvimento da humanidade. Uma coisa você tem que ter com certeza. Veja bem, se você tirar a reencarnação, você não avança em nada. Não consegue. Você vai me dizer que aquele animalzinho, ou aqueles índiozinho, aquilo pode ser depois um futuro, digamos assim, Einstein? Não pode não.
Ele, para chegar a um futuro Einstein, ele tem que passar ainda algumas centenas de reencarnações muito bem aplicadas, hein? Sim, utilizando todo o conhecimento. Que ninguém tem. Isso aí. Ainda mais da reencarnação, que nós vamos ter o véu do esquecimento para nós compartilharmos aquilo com outras pessoas também. Porque senão entra o egoísmo, né, Gama? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Captar a verdade é difícil. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você completou, essa é a expressão. Então, conhecer a verdade, para um índio caboclo que está acabando de reencarnar... Não consegue. Não consegue. Ele vai ter que servir ao outro pensando que o direito é dele e não é. Pois é. Isso nós estamos falando em conhecimento. Aí você fala assim, hoje eu vou... Ele dizendo, hoje eu vou plantar o milho. Eu falo, mas por que hoje? Porque hoje é o tempo certo para ele germinar um produto de excelente qualidade. Excelente qualidade. Entendeu? O morango, isso, aquilo. Cada um sabe, dentro da sua lavoura, o que é permitido dentro daquele ano, vamos supor, fazer a plantação correta. Agora, pergunta isso ao pessoal científico. Não vão saber. Não. Aí é exatamente o inverso. Não adianta prometer que vai vir uma novidade muito grande, não adianta. Porque não é muito grande. Qualquer modificação nos princípios básicos da doutrina intelectual, sobre a qual nós estamos divergindo pontos aqui e aplicando-os, nós temos que ver o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um tema que não tem jeito. É a verdade mesmo. É a verdade. Não pode ser a mentira. Não. Porque se for a mentira, Deus não tem comando. Então, para ter comando, ele tem tudo. E ela cai, né, Gama? Hein? A mentira cai. A mentira cai. Isso é mais cedo ou Ela mais cai tarde. sozinha. Porque ela não encontra apoio na Não existe. Não existe. Faça alguma aplicação com a matéria eletrônica e você vai ver que chega um ponto que você não pode botar a mão nela, nem o corpo, nem chegar perto. Tá certo. Porque ela te mata. Utilizando erradamente os produtos. Exatamente, o produto, ela não te produz. Mas, Gama, infelizmente já nos avisaram que o nosso tempo terminou. Eu já fiz isso várias vezes em outros lugares, Beck Miller. E eu lamento sempre que, às vezes, na turma que está estudando comigo, né, o livro dos Espíritos, principalmente quando fala na criação da matéria, do mundo, etc., a gente tem sempre que levar a conclusão de, por isso é daí que origina, como origina para sair. Parece muito simples, de um elemento que é uma matéria chegar a tal ponto. Olha o que está acontecendo no planeta Terra. Descobriu-se a era atômica quando? Praticamente, quer dizer, já vinha utilizando ela, mas depois de 1945, né? Por aí. Mas o mundo tem muito mais do que 1945. Sim, não tem a menor dúvida. Entendeu? Então, o que acontece? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como é difícil o conhecimento da verdade. E ninguém quer aceitar que fulano de tal, que também estudou a mesma matéria que você, que está de posse desse conhecimento, quer aceitar essa realidade. Eles não querem impor. Tá certo. E, no entanto, assim isso é a característica exatamente de Deus. Que Deus é tão perfeito que criou um mundo, tá, em que, através da sua própria deterioração, você vai à perfeição. Então, não é um mundo que se acaba e morre porque não precisa, não. É porque a matéria é muito complicada para a inteligência dele. No final, aquele índio que nós estamos falando dele, que evoluiu, chegou a um ponto também que ele não consegue passar mais. Ele tem que voltar para a área do estudo, para então se conhecer profundamente para poder se aplicar. Tá certo. Mas, Gama, por isso daí vem a noção, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá. Perfeito. Aonde está?
É o livro Evangelho. dos Espíritos. No Né? Evangelho também, No Evangelho também, claro. nos ensinamentos de Jesus. Gama, mas infelizmente o nosso tempo terminou. É por isso que a gente, quando está ensinando a doutrina espírita, a gente só ensina os princípios básicos. Se você aprofundar nos Tem que ser princípios devagar. mais profundos, você fica maluco. Você não consegue. Tá? Eu não consigo, às vezes, digo assim, eu não estou dizendo para mim, mas porque são recursos caríssimos aplicados a pessoas que também têm que estar super educadas para poder aceitar. Caso contrário, vem problema. Perfeito. Pessoal, nós terminamos por hoje. Já nos avisaram que o nosso tempo esgotou, tá certo? E eu digo sempre: reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. É o caminho, a verdade e a vida. É a vida. Conhecereis a verdade, então a verdade vos libertará. Mas não libertará porque você conheceu. Libertará que aquilo é um caminho. Longo, demorado, secular, né? De muito estudo, muita prática, muita morte, muita doença no caminho, porque são fatos. Eu, por exemplo, eu me olho humildemente como homem. Sim. Então eu sei que eu não sei nada, mas não posso contestar um protestante que rezando obtém seus resultados, Deus ajuda ele. Por que não? Se ele está buscando a verdade. Ou qualquer outra religião. Sim. Não tem problema. É a modificação ética e moral. Então se percebe uma coisa importante. A evolução depende fundamentalmente das conclusões que levamos através do estudo da ética e da moral. Naquilo que nós aplicamos. Nada de matar o adversário. Não, de forma nenhuma. Pessoal, chegamos ao final. Damos graças a Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.